Diz assim a palavra: Jesus foi por toda a região, está na NVI? Percorreu? Eu vou ler junto com vocês ali então. Tá diferente, será que eu anotei errado a tradução? Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. No texto que nós acabamos de ler, irmãos, podemos ver que por onde Jesus passava, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. Nós precisamos crer que toda vez que o evangelho está sendo anunciado, como está sendo anunciado aqui agora, se existir alguém com o coração aberto, ele vai receber essa palavra, e ela pode ser curada, ela pode ser alcançada, e ela pode ser transformada profundamente. Não existe ninguém na face da terra, que uma vez que entendeu a mensagem do evangelho, que abriu o seu coração, ela não pode ser transformada. Não existe causa impossível para que Deus mude a história. Talvez aos nossos olhos, nós podemos até olhar para as pessoas e achar impossível. Como que Deus vai mudar esse quadro? É impossível. A Dani estava escutando um testemunho essa semana de uma mulher que sempre está nas redes sociais. Eu não sei qual é o nível de conversão dela, se ela é convertida ou não, qual que é o nível dela de entendimento do evangelho, mas ela é temente a Deus, e ela estava contando que a filha dela, pequenininha, ficou muito tempo doente. Eu vou resumir a história, não escutei toda a história, a Dani ficou ali escutando o testemunho, e ela dizia o seguinte, que a filha dela muito doentia, muito tempo, e aí por várias vezes hospitalizada, e aí chegou um momento que o médico falou, olha, mãe, não vai ter jeito, nós vamos ter que fazer uma cirurgia nela, e essa cirurgia, assim, pode ser que ela não sobreviva. E antes disso, a mãe já tinha passado por vários processos com ela, por exemplo, de tirar líquido do pulmão, e aí o médico falou, olha, tem que amarrar ela. A mãe falava, não amarra ela não. Eu vou ficar do lado dela e ela não vai precisar ser amarrada. E o médico fala, mas ela não vai suportar. Ela falou, não, eu tenho uma confiança na minha filha confia em mim, e ela vai passar por esse processo sem precisar ser amarrada. No decorrer da história, ela conta que aí ela teve que ser internada, e aí quando ela foi internada, o médico falou para ela, olha, essa cirurgia agora é o seguinte, se não der certo, já era. Ela pode não voltar da cirurgia. E aí, na hora de entrar para a sala de cirurgia, claro que eu estou cortando um monte de coisa aqui, o pai não resistiu. O pai falou, eu não consigo levar minha filha lá na sala, porque eu não consigo levar e a minha filha não voltar de lá. E aí ele deixa ele e a mãe vai levar ela, e a menina toda entubada. No momento que ela vai colocar ela dentro da sala, porque o médico falou, olha, como pode ser a última vez que você vai ver tua filha, então você vai levar ela até a sala, para você ter esse momento com ela. Chegando na entrada da sala, a menina fez um gesto, mesmo sem falar, porque não conseguia falar. E aí a menina fez um gesto, a mãe falou, peraí, espera um minuto que ela quer falar comigo. E aí ela falou, filha, o que você quer falar? Faz tempo que você não consegue falar, o que você quer falar? Ela perguntou para a mãe, eu vou morrer. Eu preciso saber se eu vou morrer. E aí a mãe fala, olha filha, eu não tenho como te dar essa resposta. Eu não tenho como afirmar para você que você não vai morrer. Mas eu vou falar algo para você. A Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem em qualquer coisa, Deus ele pode ouvir a oração, ele pode fazer o milagre. Ela falou assim, só que agora nós não temos mais ninguém. O médico já não acredita. O seu pai acabou de ir embora e ele não acredita. Eu acredito, só que só tem eu. A menina pegou na mão dela e falou, mãe, então somos 12. Eu também acredito que eu posso sair dessa sala. Resumindo a história, entrou para dentro, fez a cirurgia, quando voltou o médico falou para ela, olha, se ela ficar entubada, ela vai morrer. Então ela precisa voltar respirando sem aparelho. Então o sinal vai ser o seguinte, se ela voltar entubada, já era. Se ela tiver que entubar,
ela não aguenta, porque a traqueia dela já está muito frágil, não tem como ela voltar. E aí lá teve uma complicação na hora, a menina consegue pegar fôlego e volta. Só que nesse momento ela não tinha metade, na verdade ela já não tinha um pulmão e já não tinha metade do outro pulmão. Então uma situação completamente difícil para ela sobreviver. Passou-se alguns dias, eu não sei se meses, ela foi fazer um exame. E no exame, quando o médico fez lá, tirou a chapa lá do pulmão dela, tinha aparecido um outro pulmão. Deus tinha restaurado aquilo. Aos nossos olhos, uma situação dessa é impossível. Quem é que vai falar, vai nascer um pulmão, vai aparecer um pulmão? É impossível. Mas para Deus não existe impossíveis. Da mesma forma como a vida das pessoas, nós podemos olhar para elas e verem elas totalmente enroladas e totalmente assim destruídas. Mas se a verdade do Evangelho alcançar essa pessoa, ela pode ser sim transformada, independente do que eu penso, independente do que você pensa. Porque se essa pessoa receber a verdade do Evangelho, ela pode sim mudar de vida. E qual é o nosso papel? O nosso papel é levar essa verdade às pessoas. É levar, porque se essas pessoas forem alcançadas pela verdade do Evangelho, elas serão transformadas. E o testemunho delas será usado para transformar a vida de outras pessoas. Então o Evangelho, ele tem esse poder de transformar toda e qualquer situação. O que nós não podemos, agora eu vou fazer uma brincadeira que nós fizemos ontem. O problema nosso é que nós vemos o culto, e aqui vem uma bronca, já emendando com como eu iniciei aqui a introdução, falando do celular. O problema nosso é que nós estamos parando de viver o Evangelho que é para se viver, e nós estamos vindo para o culto só para um clube, para mexer no celular dentro da igreja. Nós estamos vindo para cá por uma obrigação, e você não entendeu o que realmente você está fazendo aqui, que seria receber a palavra da verdade, para levar essa palavra para outras vidas, para transformar, para você ser transformado, e essa transformação levar você para onde você colocar o pé, ali ser transformado as pessoas onde você chegar. Nós precisamos entender isso, do porquê que nós estamos aqui, do porquê que nós reunimos todos os domingos. Qual é o motivo de nós estarmos aqui reunidos todos os domingos? Além de cantarmos um louvor, eu estava falando assim, para mim perfeito, maravilhoso. O louvor tem tudo a ver, o elogio tem tudo a ver com o louvor, maravilhoso. Sublime, maravilhoso, foi lindo. Só que não é só para nós cantarmos aqui, nós temos que estar aqui para sermos transformados pela palavra, vivermos a palavra verdadeiramente, mudarmos nossas atitudes. Eu não sei se os irmãos repararam ontem, quando eu estava contando o testemunho no final, falando de como foi a atitude que eu encontrei com a mulher lá que estava com leucemia. E eu não sei vocês, mas se eu tivesse um pastor desse, e não estou me engrandecendo, eu estou tentando explicar aqui, eu teria muito orgulho de escutar de qualquer um de vocês aqui, a pessoa dizer assim, ainda bem que você estava lá, porque eu ia tratar ela diferente, mas como você estava lá, eu tratei ela de tal forma. Quem aqui lembra, ontem que eu estava falando testemunho, que chegamos na casa da cliente, a cliente tratando nós mal, com uma falta de educação, aí o menino, o Tiago, que estava resistente, não, eu vou embora. Eu falei, Tiago, não, calma, cara. E ele falou assim, ainda bem que você está aqui, se você não estivesse aqui, eu ia embora, não ia atender ela não. Eu ficaria orgulhoso de escutar de qualquer discípulo aqui, olha, o seu discípulo estava lá e ele fez a diferença. Ele se comportou como um verdadeiro cristão. Ele não foi sabor discípulo. Ele não foi sabor cristão. Está entendendo isso? Ele é um cristão verdadeiro. Ele vive aquilo que prega. Aquilo que ele canta aqui em cima, ele vive lá no serviço, na escola, no trabalho, no meio da família. Ele vive no meio da igreja o que ele canta aqui. Porque nós cantamos, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E aí, nós não queremos viver isso dentro da igreja, com os irmãos. Nós até cantamos isso, mas na hora de nós vivemos o compromisso,
as minhas prioridades são maiores. Os meus compromissos comigo mesmo são maiores do que o compromisso com a obra de Deus e com o reino de Deus. Você está entendendo isso? O Evangelho precisa nos transformar para que nós possamos transformar outras pessoas. O Evangelho tem esse poder. Por que que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade onde a igreja perdeu a credibilidade? Nós estamos vivendo isso porque nós deixamos de fazer aquilo que era para nós fazermos. Ontem eu contei lá o testemunho lá do Roberto, da proposta que o patrão tinha feito para ele. E ele falou, não, mas eu não posso fazer isso, eu sou cristão. Eu prego o Evangelho aqui, eu não vou viver isso. Agora, quantas vezes nós não estamos nos posicionando como cristão verdadeiro? Por que que eu não vou agir assim? Porque eu sou um cristão verdadeiro. Eu estava vendo o Nicolas Ferreira, ele estava falando na entrevista, uma entrevista que ele estava dando, ele falou assim ele falou assim, qual é a maior vergonha que você tem na sua vida? Ele falou assim, porque eu bebi. Aos 15 anos de idade, eu bebi. Enchi a cara. Cristão, dentro da igreja, foi lá e encheu a cara. Aí ele falou assim, que quando chegou o pai dele, falou, pai, me perdoa. O pai falou, está perdoado, filho. Ele falou assim, me perdoa, eu te envergonhei, você é um pastor. Eu sou crente, filho de pastor. E eu queria te pedir perdão porque eu te envergonhei. O pai dele falou assim, não, você não me envergonhou não, filho. Você está perdoado. Você envergonhou Jesus. Você envergonhou a Deus, é com Ele que você tem que se consertar. Comigo, eu sou teu pai, está perdoado, irmão. Filho, agora com teu Deus, você precisa se consertar. Esse é o nosso problema. Tem gente aqui, quando eu falo aqui, eu não estou falando especificamente, mas pode ser aqui também, que está mais preocupado com o que o pastor pensa. E se o pastor me vê no Instagram dançando? E se o pastor me vê no TikTok dançando? E se o pastor, fora aqueles que não respeitam. Rapaz, se o seu pastor te vê aí, você não acha que não vai pegar? Não, quem manda na minha vida sou eu. Pastor Marcelo ministrou ontem, falou assim, ou foi o pastor Antônio? Acho que foi o pastor Antônio. Que a verdadeira ovelha, ela ouve a voz do pastor. Aí ele falou assim, olha, tem duas casos. Às vezes você não tem um pastor, isso pode acontecer. Mas às vezes o problema é que você não é ovelha. Olha isso, você não é ovelha. Ou senão você está escutando outro pastor. Todo mundo aqui sabe o que eu penso sobre alguns assuntos. Mas tem gente que ainda vem me testar. Todo mundo sabe o que eu penso com relação à roupa curta de menina no culto. Mas tem gente que vem com a barriga de fora aqui para me testar. Vamos ver se ele vai falar comigo. Todo mundo sabe o que eu penso sobre decote de mulher no culto. Todo mundo sabe, eu sou pastor e estou orientando todo mundo. Mas tem gente que vem com decote para mostrar assim. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Porque se falar... Tem gente que não está escutando outro pastor. Tem gente que está escutando a si mesmo, que é pastor de si mesmo. Entendeu, pastor? Aí ele acha, sabor ovelha. Acha que é ovelha, mas não é. É pastor de si mesmo. Não escuta ninguém. Porque você vai sair daqui um dia, espero que não, mas você vai se deparar com outro que vai ser pastor de novo. Um dia, cadê o Murilinho? Murilinho, aqui. Deixa eu usar o Murilo como exemplo, mas não é para te expor não, é só para mostrar uma situação. Um dia, nós estávamos lá com a base no Eldorado, e o Murilo ia fazer a abertura do culto. Aí ele ia fazer a abertura do culto, não, ia fazer a oferta do culto. E aí ele foi de short e de chinelo, de short e chinelo. Nós não temos nenhum problema com boné, escuta aqui, o que eu estou ensinando aqui não tem a ver com regra de... Não, eu estou falando sobre nós sabermos nosso lugar. Você foi para a praia, você vai tirar foto lá, irmãzinha. Quando você tirar foto na praia, coloca um emojizinho na frente das suas tetas, para não ter problema. Sabe, guarda a foto para você, não precisa ficar exibindo teu corpo não, fica tranquila, todo mundo sabe que você é bonita, não precisa não, guarda para você, tá tranquilo. Eu fiquei até feliz que os irmãos foram aí, passearam, não teve nenhum BO, mas você tem que saber o senso seu, calma aí, né? Calma aí, será que eu vou postar essa foto no meu status, e amanhã eu estou convidando as pessoas para vir no culto? Calma.
controla aí. Você está entendendo? Você saber se comportar, saber quem você é. Eu não estou falando de proibir você de ir para a praia, de proibir você de ir, não é isso. O Murilinho, vamos lá para não esquecer. Ele pensou que eu esqueci dele. Então, Daniel ontem foi ministrar lá e falou, pastor, eu posso usar boné, o meu barbeiro, não sei o quê, estou calvo, tá? O negócio está meio feio aqui em cima. Eu falei, Daniel, para mim não tem problema nenhum. O pastor Josias também não liga, eu sabia que ele não ligava. Se ele ligasse, eu ia falar, ó, eu acho melhor você não pregar de boné, que vai dar problema. Aí o Murilo foi, ele ia fazer a oferta, estava de chinelo e coisa. E aí, ele é um filho do pastor. Ele é um modelo, tem que ser um modelo. Não pode ser só sabor filho de pastor. Entendeu? Tem que ser um filho de pastor, entender que é o seu papel. Você vai ser cobrado mesmo, filho. Aí o que aconteceu? Chegou lá, aí eu não vi, não sei quem, a Dani chegou. Aí o pastor Marcelo viu e brigou com ele. E com outra pessoa, que eu não quero citar o nome aqui, mas que gerou ele no ventre. Eu não quero falar o nome para não expor a pessoa. Aí falou assim, vem cá, você não viu que ele veio assim? Não sei o quê, não vi, mãe, né? Não vi, blá, blá, blá. Olha, aí o pastor Marcelo falou assim, eu não vou falar nada para ninguém, mas hoje Deus vai envergonhar a gente aqui. Aí ele falou assim, porque nós temos pastor. No carro ele falou isso, não foi lá na nossa frente. Ele falou assim, olha, Deus vai nos envergonhar hoje aqui, porque nós temos pastor, e isso não vai passar batido. Vieram para o culto, eu não vi. A Dani olhou e falou, ué, quem farojou? Vem cá, quem que vai fazer a oferta? Ele fez a oferta, isso, ele fez a oferta, porque fez a oferta. Aí a Dani viu ele fazendo a oferta e falou, meu Deus, como que pode? Chinelo, tal, rapaz. Não, aí chegou no final do culto, a Dani chamou, falou, vem cá. Ó, você sabia que ia fazer? E então, aí deu aí o pastor Marcelo, falei, eu avisei. Eu vou dar um aviso para você. Se você acha que minha vara é severa, você pode se deparar com outra mais severa. Você pode se deparar com uma mais severa. Então aceita o cajado que Deus colocou sobre a tua vida. Corrige sua casa. Observe as coisas. Nós não podemos. Então, esse dia do Murilo foi um exemplo. Ninguém combinou. Se nós tivéssemos combinado, não tinha dado certo. E sabe o que foi engraçado? Eu não queria problema para o pastor Marcelo. A Dani também não queria. Eu vi. Fiquei incomodado. Mas falei, não vou falar não. O pastor Marcelo já está passando por problema. Eu não quero causar nenhum problema com ele. Aí Deus vai lá, levanta outro e bal. Eu não vou falar com você que você está no celular aqui. Você vai passar vergonha pior. Vai passar vergonha pior. Porque aí na hora, vai chegar lá na hora, alguém vai chamar a sua atenção e você fala, rapaz, meu pastor avisou. Se eu tivesse escutado ele, eu não estava passando isso. Ou você se rebela e diz, eu mando em mim e sou pastor de mim mesma. Ou mesmo. Você está entendendo isso? O evangelho tem o poder de transformar pessoas. Mas por que a igreja está vivendo uma crise? Porque nós paramos de nos posicionar como verdadeiros cristãos. Nós estamos vivendo um sabor evangelho. Os irmãos estão escutando. Ó, o que eu estou falando de sabor evangelho? É um meme que tem aí, que está rolando na internet, de um cara que vende uma bebida e colocou uma mistura dentro da bebida. E aí ele faz o seguinte, tudo que é falso. Por exemplo, eu não sou mecânico, eu estou mexendo no meu carro. Aí a pessoa fala assim, hoje você está sabor mecânico, quer dizer, você está dizendo que é algo que você não é, mas está parecendo que é, mas você não é, porque você está todo sujo de graxa aí. Então tem gente que está vivendo uma vida sabor cristão, canta louvor, fala bonito, diz paz do Senhor, cumprimenta na paz, até roupa. Veste roupa de cristão, mas o caráter não é de cristão. Não é de cristão. Então, eu estou tentando explicar para vocês por quê. Eu estava conversando com umas pessoas sobre isso, falei, tá, como que a gente faz? A gente vai
abrir mão de princípio para poder agradar? Como que nós vamos fazer? Nós vamos olhar as outras igrejas, que tem muita igreja boa, muita séria, e nós vamos abrir mão de princípio então para agradar? Para entrar cair na agrado do povo, ou nós vamos continuar posicionados no que nós temos que posicionar? Não dá para cristão ficar falando palavrão. Não dá para você ficar escutando música que não é lista para você. Você diz uma coisa com a sua boca, mas com a música que você escuta, você diz outra coisa. Sabe, não dá. Nós precisamos tomar uma decisão de entender quem nós somos, de ser líderes, ser levantados como líderes e sermos líderes de verdade. Amarmos vidas, cuidarmos delas, termos posicionamento de líder, saber por quem nós somos chamados para ser, entender o compromisso que nós temos. Aí o louvor que a gente canta aqui vai se tornar uma realidade. Aí, no dia que alguém vier falar assim, falou, rapaz, Ciclano, nossa, eu vi um discípulo da tua igreja lá, Ciclano, ele estava lá falando um monte de palavrão. Falou, rapaz, você deve estar confundindo. Não é da minha igreja, não é não. Eu tenho certeza que não. Um dia desse, há um tempo atrás, né, uma pessoa nos procurou e falou assim, comentou, né, falou assim, olha, eu vi uma pastora, ela estava endemoniada no culto. Que pastora? Ela falou o nome da pastora. Eu falei, não. Eu falei, é impossível o que você está falando. Com certeza a pessoa que falou isso está mentindo. Não, mas a pessoa falou que viu. Eu falei assim, ela está mentindo. Eu conheço a vida dessa pastora. E isso não aconteceu. Não, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu conheço o caráter dela. Eu conheço como ela se comporta. Eu falei assim, se você tivesse falado que ela ficou brava, aí eu ia falar, ela ficou brava mesmo. Mas você dizer que ela caiu endemoniada no meio da igreja, não é verdade. Agora imagine isso aqui. Com o seu comportamento, que você tem hoje, dentro da igreja, ou fora. Se alguém chegar e falar assim, você acredita que Ciclano estava arrumando confusão com Ciclana? Aí você vai achar que vai falar o quê? Vai falar, não, é mentira isso aí, essa pessoa não faz isso não, eu conheço ela. Ela é uma líder de excelência. Ou, quando falar isso, vai falar, rapaz, eu acho que pode ser mesmo, hein? Nós vamos ter que arrumar um problema agora, porque com certeza deve ter acontecido isso. Quando você não é sabor cristão, nem sabor discípulo, mas é um cristão verdadeiro, um discípulo verdadeiro, você vai ter gente que vai olhar para você e falar, não, eu conheço essa pessoa, o caráter dela é íntegro. Por que que o Evangelho de Deus, como? E por que o Evangelho de Deus pode libertar o homem? Primeiro, João 8,32 diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertaria. Quando recebemos a palavra em nosso coração, ela é uma chave que muda a nossa mente e impede que nós ficamos formatados no padrão do mundo. Romanos 12,2 diz, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós vamos ser libertos verdadeiramente? Ser transformados verdadeiramente? Quando nós entendemos a palavra e decidimos viver essa palavra. O problema agora é que nós estamos escolhendo textos. Esse daqui eu concordo, esse daqui eu não concordo. Esse daqui eu concordo, esse aqui eu não concordo. E aí nós estamos escolhendo qual tipo de evangelho a gente quer. Não, esse aqui que fala de perdão, para mim não dá. Esse daqui que fala esse aqui eu quero. Esse aqui que fala da bênção, eu recebo. Esse aqui eu não quero. E nós estamos decidindo viver assim. Só que se nós conhecermos a verdade verdadeira e praticarmos ela, nós seremos libertos. O poder, por que que o Evangelho, como ele pode transformar as pessoas? Porque Deus e sua palavra, ela liberta o homem. Segundo, o Evangelho tem o poder de curar a alma aflita. O Evangelho pode ir em lugares que eu e você não temos acesso. Mas a palavra pregada, quando ela é pregada,
ela alcança áreas da vida da pessoa que nós não temos como alcançar. Lá em João, capítulo 8, eu não vou ler o texto, senão vou tomar muito tempo, mas do 8, do 1 ao 11, vai falar sobre a mulher que estava para ser apedrejada. Nós até cantamos louvores na igreja sobre essa mulher. E às vezes a gente não entende que essa história fala sobre uma mulher que ela estava sendo oprimida e estava prestes a morrer. Mas ao se encontrar com Jesus, com aquele que podia livrar a sua alma, ela teve a sua vida totalmente transformada. Ela estava totalmente sem paz, a ponto de ser apedrejada. Mas quando Jesus encontra com ela, Ele entrega uma verdadeira paz para ela, que é mais do que carro, que é mais do que casa, que é mais do que dinheiro, que é mais do que status. Uma paz verdadeira, que excede todo entendimento. Mateus 11, 28 ao 30 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está oprimido ou cansado, se alguém está oprimido ou cansada, a palavra Jesus tem a solução para as nossas vidas. Olha, irmão, nós estamos vivendo um tempo que é assim, as pessoas chegam na gente na fila do mercado e dizem assim, do nada: nossa, eu estou passando por um problema na minha família. A gente olha e fala assim: oh, Deus abençoe. É assim mesmo, é a vida, é o governo. E a gente esquece de falar assim: não, peraí, tem uma palavra para você. Se você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar, Ele vai trazer paz. Ele vai trazer uma paz que excede todo o entendimento. Ele vai te curar, te transformar. Você vai parar de ser essa pessoa amargurada. Você vai parar de ser essa pessoa que não tem paz. Se nós estivermos oprimidos ou cansados, ou quem estiver cansado e oprimido, Jesus tem a solução para essa vida, e nós precisamos continuar acreditando nisso, irmãos. Vem cá, irmãos. Eu estou revoltado, não aqui, eu estou revoltado com a situação. Antigamente, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra. A pessoa chegava na igreja e falava o seguinte: ah, eu estou aqui opresso, estou oprimido, estou depressivo. O pastor chegava: vem cá, 7 dias de campanha, mete óleo, e gente caía endemoniada. Agora a pessoa chega para a gente e fala o seguinte: ah, eu tô sentindo um vazio dentro de mim. Ó, faz o seguinte, toma tal remédio. Eu não estou aqui falando contra remédio. Eu estou falando que nós deixamos de acreditar naquele que pode dar paz verdadeira para as pessoas, e aí nós estamos fazendo ela ficar dependendo de outras coisas. Ano retrasado, dá uns 3 anos já, fomos internar uma menina. Uma menina me procurou lá na rua, de casa. Ah, eu quero ser internado numa casa de recuperação. Você quer ser internado? Então vamos internar. Aí, ó, mas lá é assim, 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 beleza. A menina chegou lá, puxou um pino de cocaína e colocou na mesa da minha casa. Falou: ó, para mostrar para você que eu quero mudança, eu ia levar isso aqui para lá, mas não vou. E colocou o pino de cocaína em cima da mesa da minha casa. Diferente do ambiente que o pastor Marcelo convive. Brincadeira. Convivia. Eu levei um susto. Já fiquei pensando: meu Deus, se a polícia entrar aqui agora, o pastor foi pego com um pino de droga em cima da... Aí ela foi lá, colocou o pino e falou: eu quero. Eu falei: então tá bom, vou te levar. Aí conversamos, levamos. Dentro do carro, ela estava com uma guia no pescoço. E aí eu falei para ela, falei assim: ô, Ciclana,
vamos tirar essa guia, jogar fora essa guia. Falou, não, a guia não, então vou descer do carro. Falei, não, fique em paz, vai com a guia. E eu pensei assim, você vai com a guia, mas vai chegar lá, nós vamos fazer uma oração. E essa guia vai para o saco. Chegamos lá na casa de recuperação, ela chegou com a guia, eu falei, pastor, aí falei pro pastor que estava lá, falei, pastor, ela veio com as guias no pescoço aí, mas nós vamos fazer uma oração aqui antes da gente ir embora. E aí fizemos, aí conversamos e tal, fizemos lá o círculo, vamos orar, vamos. Começamos a orar, mano, ela caiu endemoniada na hora, mas tipo, não é, sabe, não deu nem tempo de nós começar a oração, já caiu endemoniada. Expulsamos o demônio dela lá na clínica. Ela voltou. Falei, então, você caiu endemoniada. Tem que quebrar essa guia aí. A menina já enfiou a mão ela mesma. Quebrou. Filmei ela quebrando para não ter problema depois. Falei, você que está quebrando a guia. É, eu que estou. Quebrou as guias, nós oramos lá, queimamos as guias. Só que hoje em dia, a gente está vendo as pessoas endemoniadas e nós estamos falando assim, não, dá um remedinho para ela. E nós estamos esquecendo de que o Evangelho é poder de Deus que liberta aquele que está oprimido. Eu estou falando de mim, que eu estou revoltado comigo em algumas situações. De olhar e falar, peraí, eu estou encaminhando gente antes de orar. É que nem o Daniel falou. Antes de orar, antes sabe? Nós precisamos ter nossa visão aberta para o que Deus quer fazer. Terceiro e último, o Evangelho, ele chama, obrigado meu irmão, obrigadão, olha, depois eu faço o pix. O Evangelho, ele chama os improváveis, para transformar a sua geografia, e é aqui que eu quero falar, mais ainda conosco, para transformar a geografia, a família e toda a história. Deus aí quer usar improváveis. Em 1 Coríntios 1, do 26 ao 27, diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Ninguém aqui nasceu numa família de sangue azul. Ninguém aqui nasceu... Sabe, numa família que, nós aqui que estamos aqui, ninguém nasceu numa família influente nesse bairro. Que, nossa, essa família aqui comanda aqui. Não. Deus nos escolheu. Quando eu escuto o testemunho, tem a Leda, tem a Luísa, elas são da minha célula. Quando elas começam a contar os testemunhos delas, né? Um dia desse a Luísa contou o testemunho, aí o Felipe olhou e falou, rapaz, meu pai é bom demais. Meu Deus, eu falei assim, ô Luísa, continua falando, Luísa. Para ele saber como que funcionavam as coisas antigamente. Aí a Leda vai... As irmãs começam a contar os testemunhos, aí eu falo assim, meu Deus. Não, eu falo, meu Deus, eu tenho que começar a acreditar no poder do Evangelho mesmo, que ele muda. Gente que não morou em casa, morou no abrigo e não sei o quê. Sabe, umas coisas de louco assim, que eu falo, rapaz, parece história de filme. Sabe história de filme que você... Tem aquela trama que sempre piora a vida da pessoa, mas uma hora Jesus entra e muda a história da pessoa. Nenhum de nós aqui, irmãos, quem nós éramos? A não ser que hoje você já está se achando alguma coisa. Mas quem nós éramos, mano? Da onde Deus nos tirou? Pensem, quando vocês foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Ninguém aqui tinha... Para dizer, não, aquele ali vai ser um grande pastor, porque olha, poliglota. Malemar, nós falávamos baianês. Malemão, manês. Sabe? Irmão. Versículo 27 diz assim, mas Deus escolheu os que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus chama aqueles que ninguém vê, que ninguém dá valor, e os convoca para transformar a vida de outras pessoas. Irmãos,
Olha, ontem eu me senti tão honrado, vendo o pastor Marcelo ministrar. Ele estava me constrangendo com a pregação dele. Me constrangendo. Ele falava e eu ficava mais constrangido. Eu falava, Senhor, eu não mereço isso, não. Eu não mereço esse tipo de honra. Não. Quem sou eu para alguém ficar 17 anos junto comigo, escutando eu falar minhas ladainhas? Quem sou eu? Eu estava constrangido com a pregação dele. E me constrangia tanto que eu falava, Senhor, agora eu vou ter que ser, meu Deus, vou ter que jejuar mais, vou ter que orar mais, porque eu não mereço isso. Quem era eu? Na fila do pão, que nem diz as pessoas. Um menino de 14 anos, 15 anos, aprontando para tudo quanto é lado. E Jesus entrou na minha vida, com 16 anos de idade, me deu uma família, me deu um ministério, uma igreja para cuidar, me deu amigos, filhos espirituais. Quem sou eu? Olha de onde Deus me tirou, um improvável. E não é só eu, irmão, se você olhar para a sua vida é isso. O que Deus fez na tua vida? Deus nos chama para isso. Nós estamos no meio do jejum, irmãos. E estamos visando o quê? Conhecer novas famílias, ter nossa vida transformada. Só que você precisa entender que Deus quer te usar. Trate com honra e com respeito aquilo que Deus colocou na tua mão. É melhor você entregar o ministério do que você fazer isso. Os irmãos estão me entendendo? Ou não? Não trate o evangelho de qualquer maneira. Não acho que dá para ficar brincando de ser crente todo domingo. Seja crente de verdade. Seja crente lá no seu serviço. Vigie no que você fala. Olhe para a sua linguagem. Vê o seu comportamento. Se você servir de pedra de tropeço para alguém, a Bíblia fala, é melhor você amarrar uma corda no pescoço e se suicidar. Se alguém lá no seu serviço, na sua casa, na sua família, dizer, eu servi Jesus, porque olha o comportamento dessa pessoa, você pode estar trazendo para a sua vida uma grande maldição. Então seja firme em servir Jesus. Seja firme em viver a vida cristã plena. Não seja duas coisas. Não viva de qualquer maneira. Nós somos transformados para transformar outras vidas. Eu falei de roupa, falei de não sei o quê. Eu não estou falando aqui, os irmãos não sabem que eu não ligo. Não é brinco, eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre a gente saber o nosso lugar. Saber como se comportar. E não ficar metendo louco, que nem diz os meninos. Testando. Ninguém está vendo, tá assim. Tem pastor nessa igreja. Tem pastor nessa igreja. Tem pastora nessa igreja. Tem aqueles que estão pastor nessa igreja. Que são os líderes que estão nos ajudando a pastorear. Vamos viver o evangelho pleno? Não dá para ficar falando palavrão em casa, tratando a mulher mal, e chegar na igreja a gente dá um de santinho.